Shalom a todos, a paz esteja contigo aqui, Neemias Gomes. Esse é o canal Neemias Gomes Fora do Sistema, canais Últimos Acontecimentos hoje, Jemima Gomes e o nosso canal Verdade Revelada, que infelizmente está impossibilitado de postar a verdade, o alerta para esse momento. Por quê? Porque nós realmente desmascaramos um engano. Dentre esses enganos, que eu e minha esposa, a Jemima, tem se dedicado a refutar pelas escrituras, pelo bom senso, pelos fatos atuais. Um desses grandes enganos é o engano da nova era, a era de Aquário. Se você subestimou esse movimento, então você está redondamente enganado, porque ele mistura mentiras e também algumas verdades. Eu vou estar fazendo aqui uma comparação entre algumas mentiras, algumas verdades. Mas eu quero que você me ajude a levar este vídeo para as pessoas que estão assistindo as lives deles. E não é só no Brasil não. Batendo aí quase 20 mil pessoas numa live. Centenas de milhares de views em cada vídeo. No Brasil e no mundo. Satanás ele está trabalhando ativamente no Brasil. Em segundo lugar, porque em primeiro lugar você tem o polo norte-americano, que é o maior divulgador dessa filosofia. E o que é a filosofia da nova era? É simplesmente a filosofia da serpente lá no Éden. Você vai ser Deus, imortal, e você vai adquirir esse conhecimento divino a partir da transgressão de um mandamento expresso do Criador, que no início era: você não vai comer da árvore do bem e do mal. E o que eles estão cobiçando agora? Fazer que é contra a vontade do Criador, queridos. É justamente uma espécie de despertar da consciência. Eles chamam em inglês The Great Awakening, o grande despertar. Nós estamos falando de termos que eles usam, por exemplo, como alcançar a iluminação, ou eles falam de ascender, evoluir e coisas do gênero. Eles defendem a inteligência artificial, o uso, do sistema quântico para um novo modo de vida de moeda virtual, segurança das informações. Eles defendem coisas artificiais como métodos de cura, replicadores de alimentos, enfim, uma série de objetos, de dispositivos que vão mudar o humano como nós conhecemos. Apesar de eles combaterem a tal nova ordem mundial, querer desmascarar o Deep State, que no Brasil eles falam contra poderes do governo atual, que segundo eles são opressores, são dos darks, os escuros, Tudo à moda americana para enredar, se possível, os escolhidos. Por quê? Porque você vai ver cristãos nova era. Você vai ver muitos cristãos assistindo as lives deles, porque eles oram Pai Nosso, porque eles usam a Bíblia, usam o Apocalipse até para poder atrair o lado cristão. Embora eles admitam também filosofias orientais e todas as religiões, mas ao mesmo tempo apregoando o fim da velha ordem religiosa, da velha ordem educacional, da velha ordem política para uma nova era. Eles só não usam o termo nova ordem mundial, mas eles usam o termo nova era. Então, queridos, eu estou aqui para lhe dar um alerta muito importante. Desconfie de youtubers que estão apregoando a nova era e trazendo mentiras, como a de que, por exemplo, porque vários pedófilos e vários corruptos já foram julgados, foram até sentenciados e mortos, e um clone foi colocado no lugar deles. Isso é ridículo. Ideias como a luz já venceu, e que os seres de luz estão aqui já prontos para assumir, para fazer um desacobertamento total da verdade, a fim de trazer as revelações bombásticas que vão derrubar todo o engano, quando na verdade o engano real é que vai começar agora. E nós sabemos, queridos, o que a Escritura já nos alertava desde sempre. Eu quero ler com você um pouco. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos seus entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há no Messias.
Porque quem se torna adepto da nova era, nega as escrituras, nega o Messias, o ungido, como o único salvador, o único meio para a vida eterna. Porque admite que existem outros seres de luz, que o Messias seria apenas um profeta, não filho do Altíssimo. Aqui diz, no verso seguinte, ora, o que faço e ainda farei é para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Verso 13, pois os tais são falsos mensageiros, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em mensageiro do ungido ou do Messias. Então, querido, Satanás ele tem que se disfarçar em anjo de luz. Se você vê o que acontece com a nova era, com as pessoas que estão no movimento da nova era, e principalmente dos cabeças, os líderes, você vai ver que eles não têm um código moral bíblico. Eles são, na verdade, permissivos, aceitam todo tipo de práticas sexuais, aceitam todo tipo de práticas que vão contra a Escritura, e estes têm, geralmente, você vai observar, tem algum problema relacionado à moralidade. Então, isso vai contra a vontade do Pai, vai contra a vontade do Eterno. E isso desbanca de uma vez por todas, né, o princípio de que basta ter amor, basta ter luz, basta ter aceitação para ser do Pai. O Eterno não é só amor, paz, luz. Ele é justiça, ele é verdade, ele é juízo. Eles negam essa parte. Por isso que eles acreditam que a luz já venceu. A luz já venceu porque nós simplesmente vamos desbancar os corruptos, os seres da nova ordem mundial, os escuros e etc. E a luz vai reinar quando, na verdade, nada está resolvido. A única luz que venceu para esse povo, eu sempre digo, é a luz que chegou, a conta da luz que chegou na casa deles e eles não pagaram. É a única luz que venceu. Porque você não viu ainda o maligno sendo julgado. Você ainda não viu a segunda vinda, você não viu a ressurreição dos mortos, você não viu a aniquilação do pecado, a erradicação do mal da terra. Só que eles dizem que vai acontecer agora. E já está aí prontinho esse ano. Eles ficam dizendo, desde 2012, o que você deve desconfiar também, que eles são falsos profetas, falsos apóstolos. Desde 2012 eles dizem que a transição planetária já aconteceu, que chegou a vitória da luz, que a transição já aconteceu, que nós já chegamos, né, ao momento, ao evento e etc. Quando nada disso aconteceu. Também eles falam que Trump ia desmascarar o Estado Profundo. O Trump não fez nada durante os 4 anos de governo dele. Mas agora o próprio Trump está dizendo, estou voltando para a Casa Branca, e eles estão alardeando isso. Usaram movimentos como QAnon, que marcou um monte de vezes julgamentos, prisões em massa. Nada disso aconteceu, um monte de mentiras. E você deve estar atento a tudo isso. Pois os tais são falsos mensageiros, todos da nova era, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em mensageiros do ungido. E não é de admirar, uma vez que o próprio adversário, Satã, se disfarça em mensageiro da luz. Então Satã não é burro de vir com um par de chifres falando em morte, em tristeza, em dor, em sofrimento, em prisão. Ele não é burro. Ele vai vir justamente promovendo luz, paz, segurança, amor, aceitação, união. E quem não entrar nessa vibe vai ser perseguido, ele vai oferecer cura. Estão falando até de umas med beds, né? São as camas médicas que vão curar todas as doenças, regenerar membros defeituosos. Vai ser uma coisa revolucionária que eles estão prometendo fazer, um grande show com direito a luzes, naves e seres deslumbrantes, que a Bíblia chama de falsos profetas, falsos ungidos. São ministros, falsos ministros da justiça, que são anjos de Satanás, são demônios que querem trazer a parte final do engano. Embora eles resistam, né, ao sistema atual da serpente, de picadas e etc., embora eles sejam contra um monte de coisa na nova ordem mundial, mas eles trabalham juntos com estes e vão fazer um engano muito maior do que esse que está aí. Porque se, digamos, se metade do povo já caiu nesse engano que está aqui,
o resto vai cair e vai ficar, meu amigo, só uma pequena resistência, só um pequeno remanescente com o Criador, sabendo que o nosso verdadeiro Messias vai aniquilar o mal, erradicar as trevas, vai ressuscitar os mortos, ele vai prender Satanás e os demônios dele para sempre. Então, queridos, Satanás transforma em anjos de luz, seus ministros disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. Tá dado o alerta, me ajude a compartilhar, para ver se a gente resgata algumas pessoas desse engano. Não esteja nas lives deles, não divulgue as mentiras deles, porque embora a verdade no momento esteja sofrendo, embora a verdade pareça estar sucumbindo, meu amigo, mas a verdade irá vencer no final. E não é agora, mas no final de tudo.